Existe uma porta que nos leva à comunhão com Deus. Posso ouvir um amém? Queridos, existe uma porta que nos leva à comunhão com Deus. E existe um caminho, queridos, para isso. Existe uma porta e um caminho que nos levam à salvação. Existe uma porta, uma única porta, queridos, que nos leva à salvação. Olha o que Mateus, capítulo 7, do versículo 13 ao 14 nos fala. Mateus, capítulo 7, versículos do 13 ao 14. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição, ela é ampla e é larga a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. E são poucos que o encontram. Queridos, existe uma porta para a salvação. Existe uma porta e um caminho para eu e você trilhar. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Não é o caminho largo. Não é o caminho largo. Queridos, eu e você andarmos no modo natural, queridos, é a coisa mais fácil que existe. Queridos, você não precisa fazer esforço para você não ser generoso. Você não precisa fazer esforço para você ser egoísta. Você não precisa fazer esforço para você querer tudo aquilo ou fazer tudo aquilo que o seu coração deseja. Queridos, se o mundo acabasse em barranco, a maioria de nós morreria encostado. Para muitos, queridos, o mundo poderia acabar em pipoca e Netflix, queridos. Porque a gente não tem dificuldade, queridos, com isso. Sim ou não? Queridos, nós não temos dificuldade, queridos, em viver de qualquer jeito. A nossa inclinação, queridos, é uma inclinação, queridos, para a carne. E eu não estou falando que você não pode assistir Netflix, não estou falando que você não pode comer pipoca, queridos. A nossa diversão em família, queridos, eu falo para Kelly, a nossa família tem estômago de missionário, queridos, e eu dou graças a Deus por isso. Sabe que estômago missionário, né? Come qualquer coisa, assim. Então a nossa família tem hábitos simples, queridos, e isso eu dou graças a Deus, porque eu tenho 3 filhos, queridos. Mas a nossa diversão de segunda-feira, queridos, é sentar, queridos, na TV, assistir um filme, sabe o quê? Fazendo o quê? Comendo pipoca. É o dia da família. Sentar, assistir um filme e comer pipoca. Não estou falando que isso seja errado em si só, queridos, mas estou falando para você, queridos, que a nossa inclinação sempre vai ser para a comodidade, para as coisas fáceis, para as coisas simples, sim ou não? E existe, queridos, uma porta estreita e existe uma porta larga, queridos. E Jesus, queridos, é essa porta. Olha o que João capítulo 10, versículo 7 e o versículo 9 nos falam. João capítulo 10, versículo 7 e versículo 9. Olha que interessante. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Jesus é essa porta de salvação, queridos. Jesus, queridos, ao morrer na cruz, Ele abre uma estrada, um caminho, um lugar, um trilho de salvação para a minha e para a sua vida. Está disponível, queridos, a todos aqueles que crerem. Quando nós cremos, queridos, nós entramos por essa porta e nós somos salvos. Só que salvos do quê? Salvos do quê? Por que eu e você precisamos ser salvos? Você já pensou sobre isso? Quando você vai apresentar o evangelho para uma pessoa, você está apresentando o evangelho para ela, ela fala, não, espera lá, eu faço tudo certinho, eu pago as minhas contas, eu cuido bem da minha família, eu sou uma pessoa direita, eu não fiz nada de errado. Nunca aconteceu com você? Volta e meia abordava pessoas para evangelização, a primeira coisa que elas falavam assim, ser salvos do quê? Por que eu precisaria de Jesus? Por que eu preciso ser salvo? Eu não faço nada, absolutamente nada de errado. Você já ouviu essa história, sim ou não? Eu não faço nada de errado. Não, quem precisa de salvação é aquele lá, que faz aquilo. Eu não.
Eu tenho um amigo meu que é pastor, e quando ele começou a entrar, conhecer a Jesus, se aprofundar em Jesus, ele estava afundado em drogas, queridos. E o irmão dele também estava um pouco menos afundado do que ele. E o irmão dele falava assim: cara, para você isso aí faz bem, você precisava mesmo de Jesus, porque senão você ia se matar. Mas eu não fazia tanto daquilo ali que você fazia. Por quê? Porque não compreende que eu e você precisamos de salvação. E nós precisamos de salvação do quê? Primeiro, pecado original. Somos pecadores, queridos, não porque eu e você pecamos. Somos pecadores por quê? Porque Adão lá atrás pecou. Adão, como cabeça de raça, ele contamina toda a humanidade, queridos. E nós nascemos debaixo da semente do pecado. Nós nascemos com esse DNA, queridos. Nós nascemos com essa semente do pecado. Então eu e você somos pecadores porque Adão pecou lá atrás. Esse é o pecado original, queridos, que toca e contamina todas as pessoas. Olha o que Romanos, capítulo 5, versículo 19, a parte A do versículo nos fala. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus fala. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Nesse muitos se acrescente no meio. Você não escapa. Adão, queridos, sendo cabeça da raça, quando ele cai, queridos, ele contamina a todos. Todos nós, queridos, nascemos debaixo da semente do pecado original. Nascemos com essa inclinação ao pecado. Como eu falei para você, quando você olha para uma criança, você não precisa ensinar ela a ser egoísta. Queridos, eu tenho 3 filhos, o menorzinho veio aqui ferver. Queridos, você não precisa ensinar ele, queridos, a ser egoísta. Eu brinco até, eu já parei de bater na Kelly e ele não viu. Brincadeira, eu nunca bati na Kelly. Mas ele já fecha a mãozinha assim, queridos, e dá nas irmãs dele. Ele bate nas irmãs dele, se precisar puxa o cabelo, chacoalha, sabe onde machuca, põe o dedo no olho. Quem que ensinou? Nós nascemos debaixo da semente do pecado, nós nascemos com essa inclinação. Sim ou não? Olha o que Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3 nos fala. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3. E vos vivificou, ele está falando da obra de Jesus na cruz, tá, ok? Está falando de Jesus, o que Jesus fez por mim e por você. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andavam segundo o curso desse mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Antes de entrarmos por essa porta, queridos, nós andávamos debaixo dessas influências externas e influências externas e internas que controlavam as nossas vidas. Andávamos debaixo de uma influência, e toda pessoa que não encontrou Jesus, que não nasceu de novo, ela está debaixo dessa inclinação, e eu e você lutamos com essa inclinação. Como eu brinquei no começo, queridos, que é uma brincadeira e não é muito mais fácil a gente pender para as obras da carne. É muito mais simples. Se a gente andar no modo natural, queridos, a gente largar o reio, você sabe aonde você vai parar. Talvez você não foi tão fundo no pecado, porque você talvez possa ter tido os bons pais ou alguns freios morais que te seguraram para você não ir. Ou muitas vezes até medo de perder reputação, medo de algumas coisas, e a gente coloca essa capa religiosa achando que a gente é melhor do que os outros. Não, querido, você não se afundou no pecado, ou porque você teve uma rédea moral que te segurou, ou porque você tinha medo de exposição, medo de alguma coisa, medo de morrer. Consegue me entender? Influências internas, influências externas primeiro, vamos conversar sobre elas. Andávamos segundo o curso deste mundo. Andávamos segundo o príncipe da potestade do
ar. Queridos, todos nós, antes de Jesus, éramos endemoniados. Andávamos debaixo da influência do espírito, do principado, da potestade do ar. O espírito que hoje atua nos filhos da desobediência. Consegue me entender? Nós estávamos debaixo dessa influência, queridos. Estávamos rendidos a Satanás e seus demônios, aprisionados espiritualmente. Não sei se você se lembra. Alguns tiveram uma experiência muito forte com a sua conversão. E talvez alguns tiveram uma experiência muito forte com o batismo do Espírito Santo. Mas eu lembro, queridos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, queridos, eu lembro no exato momento em que o fardo caiu. Eu lembro quando as cadeias se romperam. Eu lembro o momento exato, queridos, que a minha mente, ela se expandiu. E eu comecei a entender um pouco melhor a palavra de Deus. Eu lembro desse fardo caindo, queridos, dessa experiência de transformação de vida. Olha o que Romanos, capítulo 8, versículo 20 nos fala. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Paulo está falando, queridos, em Romanos, disso que aprisiona toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Aqueles que ainda não entraram pela porta, queridos, eles estão sujeitos à vaidade. Essa palavra vaidade, queridos, é essa palavra no original grego aqui, ó. E olha o que ela significa. O que está destituído de verdade e conveniência. Mais uma vez, o que está destituído de verdade e conveniência. Perversidade, depravação, fragilidade, falta de vigor. Eu e você, queridos, estávamos sujeitos à vaidade. Antes de Jesus, queridos, eu e você estávamos sujeitos à vaidade. Não existia verdade em nós. Queridos, antes de Jesus, queridos, antes de você entrar nessa porta, você estava sujeito à vaidade. Não havia verdade na minha e nem na sua vida. Não havia verdade em nós. Não existia essa verdade. E não pela nossa vontade, mas por causa do que nos sujeitou. E o que nos sujeitou? Nós éramos escravos do pecado. Estávamos sujeitos pelo pecado original. Nascemos debaixo desse tacão da vaidade. E em nós não havia verdade. Nascemos cativos espiritualmente. Você consegue me entender? Sim ou não? Sim ou não? Não parece que vocês não estão aí. O que é destituído de verdade? Conveniência. Você era um inconveniente sem Jesus. Aleluia. Agora com Jesus você está sendo um pouquinho mais conveniente. Você já não fala as coisas na cara dos outros achando que é dom profético. Aleluia. Influências externas, agora influências internas. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Preste atenção aqui em mim. Antes de você entrar na porta, que é Jesus, queridos, os nossos desejos nos dominávamos, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e nascemos debaixo dessa influência. Todas as pessoas que não aceitaram a Jesus, que não nasceram de novo, queridos, eles andam debaixo do desejo da carne. Andam debaixo do desejo da carne. E eu e você andávamos nesse caminho. Sim ou não? Se eu quero xingar, eu xingo.
Se eu quero comer, eu como. Se eu quero brigar, eu brigo. Se eu quero arrumar rola, eu arrumo. Sim ou não? Por quê? Porque andávamos debaixo do desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E muitos aqui, queridos, andando debaixo dos desejos da carne e da força ou da vontade do nosso pensamento, foram para lugares terríveis. Sim ou não? Se eu der um microfone para alguns aqui, alguns vão testemunhar dos lugares que andaram. Por quê? Porque nós éramos guiados pelo desejo da nossa carne. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E eu e você nascemos debaixo dessa influência. E aqueles que praticam o pecado, queridos, eles acabam se tornando escravos do pecado. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Se você anda debaixo dos desejos da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, você se torna escravo disso. E queridos, para quem entendeu a salvação que é em Cristo Jesus, e para quem entendeu o processo de santificação, você já deve ter percebido que não é tão simples largar algumas coisas. Sim ou não? Sim ou não? O cara está afundado em pornografia, queridos, não é um lugar fácil de sair. O cara está afundado em droga, não é um lugar fácil de sair. Vamos para alguma coisa mais lícita? O cara está afundado em comida, não é um lugar fácil de sair. Consegue me entender? Salvos do que, pastor? Salvos de nós mesmos. Além do pecado original, queridos, nós temos o nosso acúmulo de pecados, sim ou não? Sempre pergunto para vocês, vou perguntar de novo. Quem já mentiu aqui? Levanta a mãozinha, assim. Quem mente é o quê? Mentiroso. Quem já roubou? Espero que vocês levantem a mão. Quem já roubou? Levanta a mãozinha aí. Comprou CD pirata, na época, né? Hoje não existe mais. Baixou MP3. Levanta a mão aí. Pode levantar a mão aí. Comprou tênis falsificado, sonegou imposto, fez um jeitinho para pagar menos imposto. Jeitinho para pagar menos imposto. Ah, deposita um tanto aqui, outro ali. Levanta a mão aí. Quem rouba é o quê? Ladrão. A nossa vida, do que nascemos, queridos, até o momento da nossa consciência, que começa a contar, queridos, é acúmulo de pecados. Você já olhou para alguém e desejou ela? Que não seja sua esposa? Quem é casado não precisa responder, tá? Só os solteiros, levanta a mão aí para não dar rolo em casa. Você consegue me entender? Além do pecado original, nós temos um acúmulo de pecados, sim ou não? Que pesa contra nós, queridos. Olha o que Colossenses capítulo 2, versículo 14 nos fala. Você vai ter que dar um glória a Deus por esse versículo, queridos. Se você está entendendo a mensagem. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu pregando na cruz. Jesus pegou, queridos, todo escrito de dívida, tudo aquilo que você devia para Satanás e seus demônios, tudo aquilo que você devia contra Deus, porque a ira de Deus era contrário a você, era contra a sua vida. Você lutava com Deus, brigava com Deus, você era inimigo de Deus. O teu maior inimigo não era Satanás e seus demônios, era o próprio Deus que pelejava contra você. O cálice da ira de Deus ia cair sobre a sua cabeça. Por causa do quê? Do pecado original, dos teus acúmulos de pecado. E se você não entende que você acumulou um monte de dívida contra Deus, você é um baita de um religioso. E Deus era contra você. Às vezes a gente gosta de falar, né? Se Deus é por nós, quem será contra? Você já pensou se Deus for contra nós?
Aqueles que não estão em Cristo Jesus, Deus é contra eles. Senão você não dá valor à salvação e à obra que Jesus fez na cruz. E Ele pegou todo escrito de dívida, queridos, que era contra a sua vida, e Ele cravou na cruz. Por isso que nós podemos falar, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando cremos nessa obra, queridos, nós somos transportados de um império para um reino. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos fala. E nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou, queridos, de um império, queridos. Ele nos libertou do domínio de Satanás. Ele nos libertou de nós mesmos, queridos. E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E eu e você precisamos dessa libertação, queridos. E nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Quando passamos pela porta, nós nascemos de novo, nós entramos para dentro de um reino, queridos. E isso é possível através da obra redentora de Jesus na cruz. Fala um amém aí. Queridos, Jesus vem em carne, queridos, Ele morre por mim e por você, Ele morre em uma cruz, derrama o seu sangue, queridos, Ele morre, queridos, Ele desce ao Hades, prega os espíritos em prisão, queridos, Ele proclama naquele lugar, queridos, Ele sobe, queridos, aos céus, leva cativo o cativeiro, derrama dom sobre os homens, chega diante de Deus, roga pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, e através dessa obra redentora, queridos, eu e você hoje temos salvação em Cristo Jesus. Eu e você somos salvos, queridos. Aleluia. Eu e você daí vamos transportados de um império para dentro de um reino. Glória a Deus. Aleluia. E aqui começa uma guerra cultural. Quando eu e você somos transportados de um império do império das trevas, da maneira como Paulo diz, inútil de se viver, que eu e você vivíamos, nós tínhamos uma maneira inútil de se viver, fomos transportados para o reino, amém? Sim ou não? Sim. Só que o que acontece? Se você estava aqui, você bebia, fumava, fazia fervo, amém? Aleluia, glória a Deus. Você aceita Jesus hoje, você é transportado para cá, você nasceu de novo, o que você vai fazer no outro dia? Fervo. Algumas raras exceções, e em algumas áreas, eu nunca vi alguém converter aqui hoje, queridos, e no outro dia ser transformado totalmente. Eu particularmente nunca vi. Pode ser que aconteça, queridos, Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa, mas eu nunca vi. Mas quando você sai daqui, queridos, e vem para cá, alguns testemunhos, milagres poderosos em uma área da vida. Ah, pastor, eu usava droga, aceitei Jesus na hora, cortou, nunca mais usei. Eu já vi isso acontecer. Eu já pus a mão sobre pessoas, queridos, orei por elas, expulsei o demônio que estava na vida delas, queridos, e de uma hora para outra, aquela área da vida da pessoa melhorou. Mas é uma área. Você já percebeu que você tem várias áreas na sua vida? E se você se conhece bem, você traz problema para a maioria das áreas. Sim ou não? A pessoa que mais causa problema na sua vida é você. Não é o seu cônjuge, não é o outro, é você mesmo. Fomos transportados de um império para um reino. O nosso HD, queridos, que guarda todas as nossas informações de vida, ele não foi mudado. Ou você sofreu amnésia quando você conheceu Jesus? Queridos, eu vi um na TV, eu vou ter que abrir meu coração. É uma desgraça. Um botava a mão na cabeça do cara assim, você fuma? Fumo. Manassés, esquece. Você fuma? Não, esqueci. Eu falei, cara, isso é hipnose, isso aí não é Jesus. É Manassés, daí o cara volta assim, não, eu fumava. É Manassés, esqueci que eu não fumo mais. Ah, queridos, não acredite nisso, isso é mentira. Enfim, nem sei por que eu falei isso, mas é que às vezes vem minhas indignação para fora. Mas enfim, você saiu para cá e veio para cá, queridos. Deixa eu voltar o fio da meada. Você saiu daqui e veio para cá. O teu HD, queridos, ele não muda. Você tem todas as recordações. Quando você andava debaixo dos desejos da sua carne,
dos pensamentos, você nasceu de novo, sim ou não? Um ato. E agora você entra em um processo que se chama santificação, que é uma ação contínua diária. Não é só um ato, mas é uma ação contínua diária, que você vai sendo transformado de fé em fé e de glória em glória, à imagem do Filho de Deus. Posso ouvir um amém? E entra agora, queridos, em uma guerra cultural. Por quê? Porque nós vivemos, queridos, em uma sociedade humanista, aonde o ser humano é o centro. Sim ou não? Nós vivemos nisso, queridos, onde o ser humano é o centro. E o reino de Deus, queridos, é teocêntrico, é Deus no centro. E não antropocêntrico, que é o homem no centro. Então, quando você sai, queridos, você nasceu de novo, o que acontece? Você sai do centro. E daí você começa a perceber, queridos, que as coisas não giram em torno de você. Você começa a perceber que a sua vida não pertence mais a você. Que as coisas que você tem e tudo aquilo que você conquistou já não são mais seus. Nunca foram, mas você tinha uma falsa sensação que era seu. Já não são mais seu. Tudo aquilo que você achava que você tinha, o que acontece? Você perde. E queridos, é desesperador perder o controle. No império das trevas, nós queríamos ter o controle. Tudo é meu, tudo do meu jeito. Eu manipulo pessoas. Não precisa levantar a mão assim, mas você não manipulava pessoas? Eu vou falar para aquele, daí daquele, daí da... pastor, eu continuo fazendo isso, queridos. Doutrina de Jezabel, queridos. Isso aí precisa de libertação. Eu vou falar com esse, para aquele, daí eu consigo aquilo, daí eu faço isso, daí eu... Cadê Jesus nisso? Não está em lugar nenhum. Eu estou manipulando e jogando com as pessoas. Deus usa as pessoas como um brinquedo. Se eu falar isso para aquele, eu sei que esse vai falar para aquele. Daí que ele vai saber, daí eu consigo aquilo que eu quero. Esse é o controle. Sim ou não? Você nasceu de novo. Jesus toma o centro, o que você faz? Antes você controlava, agora você entra no mistério. Repete comigo assim, mistério. Você entra no mistério de Deus. Lembra que tudo que você fazia, você tentava controlar e manipular as pessoas? Sim ou não? Agora você saiu disso. Isso é o império das trevas. Agora você entrou no reino de Deus. Não é uma guerra, um choque de culturas? Quando entramos no reino de Deus, queridos, eu e você precisamos absorver a cultura do reino. Absorver a cultura do reino. Entramos em uma nova cultura, que é a cultura do reino, aonde existem verdades absolutas. Só que hoje, se você for falar de verdades absolutas, queridos, nós vamos nos deparar com algo que se chama pluralismo do homem pós-moderno, aonde nada é absoluto. Queridos, nós estamos vivendo dias que nada é absoluto. É uma sociedade plástica, queridos, falsa, quase à beira da loucura. Queridos, hoje nada é absoluto. Não existem verdades absolutas. Tudo depende daquilo que eu quero enxergar. Só que no reino de Deus existem verdades absolutas. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Deus existem verdades absolutas para o casamento. Sim ou não? Queridos, não podemos mais continuar andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É impossível entrar pela porta e continuar vivendo do mesmo jeito.
Nós entramos por essa porta. Pastor, vai haver uma mudança significativa em curto prazo? Não, mas o desejo da mudança nasce no nosso coração. Pastor, como que você sabe que uma pessoa nasceu de novo? É o desejo de cumprir a palavra de Deus. Não estou falando que ele vai conseguir mudar rapidamente várias áreas da vida dele, e a gente nem cobra isso, queridos. No discipulado você nunca pensa nisso, você está sempre pensando no discipulado a longo prazo. Por quê? Porque nunca é rápido. Ou você mudou assim a tua vida rapidinho? Você consegue me entender? Olha o que João capítulo 3, versículo 3 fala. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós conseguimos ver o reino de Deus. Você é salvo. E deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente é salva. Muita gente está vendo o reino. Muita gente consegue, tem a capacidade de ver, porque foi salvo. Só que Deus não quer, queridos, que você fique vendo o reino. Fala um amém aí. Deus não quer que você fique vendo o reino, queridos. Olha o que João capítulo 3, versículo 5 nos fala. Respondeu Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Queridos, o entrar no reino, como eu falei semana passada, é a vida no Espírito, nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito, queridos, é viver de forma sobrenatural, viver a cultura do céu, é viver debaixo da influência do céu. E muita gente dentro da igreja está vendo o reino, mas não está entrando no reino. E eu quero te convidar nessa noite para você mergulhar no reino, queridos. Mudar a cultura, mudar o seu modo de viver. Deus tem mais para a sua vida. Posso ouvir um amém? Queridos, nós precisamos entrar no reino. E entrar no reino é mergulhar na cultura do reino. Queridos, o que Deus fala a respeito de tal situação? O que Deus fala a respeito disso? É colocar as coisas, queridos, e mergulhar no reino de Deus. Mergulhar na cultura do reino. Por quê? Porque antigamente, antes de você nascer de novo, você andava debaixo do quê? Da vontade dos desejos da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, amém? Você saiu desse lugar, nasceu de novo. Está havendo um choque. E nesse choque, Deus vai falar muitas vezes não para você. Presta atenção aqui em mim. Qual que foi o último não que Deus falou para você? Querido, se você nasceu, presta atenção aqui comigo. Você nasceu de novo, amém? Amém? Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está passando em um processo de mudança de cultura. Você fazia as coisas do teu jeito, da maneira que você pensava. Você estava debaixo de vaidade, e essa vaidade é a ausência de verdade. Então não existia verdade na sua vida. Não havia verdade, queridos. Antes do novo nascimento não havia verdade em nós. Nós vivíamos debaixo do desejo da nossa carne, queridos. Nós nascemos mal por natureza. Eu preciso embutir dentro de você que você não presta antes de Jesus. Amém? Nesse processo de santificação, você acha que você vai acertar tudo? Deus vai falar muitas vezes o quê? Qual que foi o último não que Deus te deu? Eu gosto de conversar com jovens muitas vezes, quando eles perguntam: pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, pode beber? Pastor, pode fazer isso? Eu gosto de conversar com os jovens quando eles fazem essas perguntas. A pergunta que eu sempre faço para eles é assim: qual foi o último não que Deus te deu? Deus é amor. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Queridos, se Deus não fala não para você, ou você não consegue se lembrar o último não e a última entrega que você fez para Deus, você pode estar servindo a sua alma e estar sendo enganado. Porque você criou um Deus dentro de você e você quer suprir esse Deus.
Porque é impossível o Deus, Criador dos céus e da terra, queridos, não falar não para mim e para você. Mas eu quero muito. E ele vai olhar, e daí? Não. Por quê? Não preciso te responder. Simplesmente é não. É não. Pastor, por que a gente tem que se guardar para o casamento? Você não precisa de um porquê. Simplesmente se guarde. Simples assim. Sim ou não? Só que nós queremos respostas. E ele vai falar, não. Não te devo satisfação. Ah, pastor, Deus fala assim. Muitas vezes ele fala assim comigo. Por que isso? A Kelly sabe, ela está rindo. Eu não te devo satisfação. E ela fala, por que você está fazendo isso? Deus falou, mas por quê? Não sei, não quis falar. Então é não, tá bom. Consegue me entender? No reino de Deus, queridos, os princípios, eles são do avesso, queridos. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 28 nos fala. Preste muita atenção. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver. Ah, pastor, isso é loucura. Isso aí não está nos moldes do capitalismo. Precisamos reescrever a Bíblia. Se eu era ladrão, era porque eu já era preguiçoso. Roubava porque não queria trabalhar. Ok? Queridos, eu roubava muito, queridos. Antes de conhecer Jesus, eu já confessei meus pecados para vocês aqui. Sorvete, queridos, salgadinho, bolacha, chocolate. A gente tinha blusa cheia de bolsa, assim. Uma vez, até pote de sorvete, eu não sei como que a gente conseguia fazer aquilo. Era endemoniado mesmo, queridos. A gente roubava bastante, assim. Só para comer. Servindo Deus, que é o nosso ventre. Mas eu roubava para comer, queridos. Não porque não tinha comida em casa, ou porque não tinha comida gostosa, assim. Besteira, assim. Daí a gente roubava. Mas enfim, já confessei o meu pecado para vocês. Aquele que rouba, não roube mais. Antes faça o quê? Trabalhe. Para quê? Trabalhe para ter uma boa casa, um bom carro, as coisas que satisfaçam a minha vida. Trabalhe para quê? Para que tenha com quem, o quê? Repartir com aquele que necessita. Não é uma contracultura? Qual que é a cultura que nós vivemos? Acumule. Faça patrimônio. Desenvolva, cresça. Suba a classe social. Meu professor de filosofia na faculdade, ele falava assim, quando eu fiz educação física, ele falava assim, nós fomos chipados com chip falando assim na nossa cabeça, suba de classe, suba de classe, suba de classe. E a gente já nasce fazendo o quê? Vou subir de classe, suba de classe, suba de classe. Trabalhe, conquiste, ganhe. Daí entra entra esse pensamento dentro da igreja e todo mundo corre atrás da sua bênção. Se eu der o dízimo, se eu ofertar, se eu fizer as coisas certinho, o que vai acontecer? Eu vou subir de classe. Antes eu era classe B, eu posso talvez B+, assim. Você ri, mas é o bichinho que mordeu a gente, queridos. E quando nós olhamos um texto desse, que ele fala assim, ó, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha com que repartir com aquele que necessita. O foco do nosso trabalho é abençoar o próximo. Aí é doído. Pastor, você está falando que eu tenho que trabalhar para abençoar o outro? Me explica de outro jeito esse texto. Me explica de outro jeito a Bíblia. O foco do nosso trabalho nunca foi nós. Nós somos o terceiro. Primeiro Deus, depois o irmão, depois nós. Cultura do reino. Cultura do quê? Desse
cultura desse mundo. Você já viu quando você vai no shopping? Deixa eu dar um exemplo chocante para você. Você vai no shopping. Então o shopping é tipo um templo. Não parece um templo bonito, assim, cheio de gente? Nada contra shopping eu frequento. Mas se você não tiver com o coração desconectado de algumas coisas, você se escandaliza. Ó, você chega no shopping, o shopping é um grande templo. Daí tem várias salinhas ali. Daí você chega naquele lugar, você encontra um sacerdote daquele lugar. Você encontra a tua bênção que você quer, você tira a sua carteira, oferece um sacrifício para aquele sacerdote e sai com a sua bênção. Não é o shopping? Ah não, é uma igreja. Ou é o shopping? Espírito desse mundo. A gente bate em tantas coisas e a gente esquece que o nosso pior, a nossa guerra cultural, queridos, do nosso tempo é o consumismo. Fica meio pesado assim, né, às vezes assim. Existe uma cultura, queridos, que é a cultura do reino. E existe uma cultura que é a cultura desse mundo. No reino de Deus, queridos, o nosso falar é importante. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 29 nos fala. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não saia da sua boca nenhuma palavra. A palavra torpe ali, queridos, é peixe podre. Não saia da sua boca nenhuma palavra que feda como peixe podre. Mas só que for boa para promover a edificação. Queridos, no reino de Deus, queridos, o nosso falar é importante. Quando nós estávamos do outro lado, nós falávamos o que vinha na nossa cabeça. Sim ou não? No reino de Deus o falar é importante. Por isso que nós precisamos entender, queridos, que da nossa boca só deveria sair palavras de edificação. Sabe quando você está conversando assim com uma pessoa assim? Daí vem aquela vontade de falar mal dos outros. Ou você falar, o cara está contando uma história assim, daí você olha assim, ih, esse aí está ferrado, se ferrou. Queridos, que saia da nossa boca só palavras que edificam. Queridos, se for para não edificar, não fale. Por quê? Porque no reino de Deus o falar é importante. No reino de Deus, queridos, a chave é o perdão. Repete comigo assim, perdão. Olha o que Lucas 17, capítulo 3 ao 5 nos fala. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-me. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Queridos, o evangelho de Lucas é o único evangelho escrito em ordem cronológica de fatos. Então, quando nós entramos no capítulo 17, Jesus já está chegando no final do seu ministério. Aqueles 12 homens que andavam com eles, queridos, já tinham visto Jesus curar mortos, ressuscitar pessoas, curar enfermos, expulsar demônios, já tinham visto milagres sobrenaturais, não só através da vida de Jesus, mas através da vida deles. Quando eles foram enviados, queridos, eles viram espíritos imundos sendo expulsos, pessoas sendo curadas, sendo transformadas, eles viram milagres acontecer. Só que quando Jesus entra nesse assunto sobre perdão, queridos, ele olha para os discípulos e fala, ó, o negócio é o seguinte, se alguém pecar contra você 7 vezes no dia, te atazanar 7 vezes no dia, e as 7 vezes te pedir perdão, o que você tem que fazer? Perdoar. O que os discípulos falaram? Aumenta a nossa... Queridos, esses homens expulsaram demônios, curaram enfermos, viram mortos ressuscitarem, queridos. E eles pediram para Jesus aumentar a fé deles no quê?
no perdão. Aumenta a nossa fé. Acrescenta-nos essa fé. Quando nós olhamos para tudo isso, querido, você pode me perguntar, mas por que entrarmos nessa guerra cultural? Por que a gente fica brigando com esses pensamentos? Por que buscarmos essa mudança de cultura nas nossas vidas e na vida das pessoas que nos cercam? Por um motivo: dívida de gratidão. Repete assim comigo: dívida de gratidão. Quando eu entendo, queridos, que Jesus morreu para me libertar do pecado original, dos pecados que eu cometi, para abrir a porta do reino de Deus para a minha vida, que hoje eu tenho perdão dos meus pecados, que hoje eu tenho um Senhor, que hoje eu tenho vida e a possibilidade de ter vida em abundância, que hoje a mão do Senhor está sobre a minha vida, que hoje eu não estou mais separado de Deus, queridos, eu não sou mais inimigo de Deus, mas eu sou amigo de Deus, queridos. Quando eu olho para essas coisas, não tem como o meu coração não se encher de alegria. Queridos, se você realmente entender quem você era, você realmente entender o preço que foi pago pela minha e pela sua vida, queridos, não tem como viver de outro jeito. Não tem como. Por quê? Porque existe dentro de nós uma dívida de gratidão. Jesus tem sido bom sobre a sua vida, sim ou não? Sim ou não? Quero encerrar, queridos, com um versículo que está em Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao 46. A parábola que nós conversamos semana passada. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ao qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vai e vende o que possui e a compra. Queridos, eu e você fomos resgatados do império das trevas. Eu e você fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Eu e você hoje temos vida e abundante e a promessa da vida eterna. Não tem como, queridos, eu e você não irmos e vendermos tudo por esse reino. Você recebe essa palavra no seu coração?